Pessoal, como prometido então, aula aqui sobre orações subordinadas substantivas, perdão, orações subordinadas substantivas, ok? Uma aula rápida aí, mas com a capacidade aí de adquirir o conhecimento, ok? Primeiro, orações subordinadas substantivas, lembrando que a gente só tem orações subordinadas quando eu tenho mais de um verbo, ok? Eu tenho mais de um verbo, então eu tenho uma oração, a possibilidade de ter uma oração subordinada, ok? Porque essas orações estão no período composto, ok? Seguinte, são orações que exercem a função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo nominal e aposto. Então perceba que são 6, ok, funções que a oração subordinada substantiva exerce. Se no período simples eu tenho sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo sujeito e o aposto, certo? Quer dizer que na oração subordinada substantiva eu vou ter esses elementos, mas agora atuando como oração, tá certo? Então lembrando que são 6. Começam maioritariamente com as conjunções integrantes que, então eu vou ter oração utilizando a conjunção que e a conjunção se. Lembrando que essas conjunções, né, o nosso macete, eu vou pegar essas conjunções aqui e vou substituí-las pelo pronome isso, ok? Pelo pronome isso. Substituindo, eu sei que essas conjunções são conjunções chamadas integrantes, ok? E elas aí atuam como introdutórias das orações subordinadas substantivas, que tem 6 funções. A gente vai ver cada uma delas bem rapidamente, mas de fácil entendimento. O macete é o seguinte: eu vou ter uma oração subordinada, ok? E vou encontrar a conjunção. Encontrando a conjunção, eu vou substituí-la pelo pronome isso. Aí depois é só fazer uma análise sintática. Eu excluo toda a oração e faço a análise sintática, tá? Vocês vão ver melhor isso na prática. Primeira oração subordinada substantiva, a gente vai falar da subjetiva. Subjetiva, ela tem valor, como está dito ali, ela tem valor de sujeito, ok? Exerce função de sujeito do verbo na oração principal. É necessário que você se apresente ao serviço amanhã. Foi anunciado que Pedro é o vencedor do concurso. Então, é necessário isso. Lembrando que eu posso pegar a conjunção que e substituí-la pelo pronome isso. Quando eu fizer isso, né, esse macete, é que eu faço com a oração. Eu apenas excluo a oração, não olho mais para ela, tá? Eu pego essa oração e faço o que com ela? Eu excluo, né? Aqui eu estou mais marcando do que excluindo, mas enfim, só para vocês entenderem que eu estou excluindo aquela oração, tá? Deixa eu pegar a caneta. Pronto. Substituindo, aí eu vou ter somente esta oração aqui, ó. É necessário isso. Foi anunciado isso. Agora é só fazer a análise sintática. Como é que a gente faz? Eu procuro o verbo e eu faço uma perguntinha para o verbo. O que ou quem? E eu vou encontrar o sujeito. Então, o que é necessário? Qual a resposta? A resposta é isso. Foi anunciado. O que foi anunciado? A resposta, isso. Ou seja, perceba que esses dois aqui exercem função de sujeito. Como esse isso está substituindo a oração destacada aqui, a oração subordinada substantiva,
ela vai ter a mesma função sintática, ou seja, sujeito. Só que na oração eu não a chamo de sujeito, eu a chamo de subjetivo, tá certo? Aqui eu fiz uma inversão, e isso é necessário. Muito simples. Vamos para a próxima. Aqui ficou meio pequenininho, mas dá certo. Não, aqui é a mesma, é a subjetiva. É a subjetiva. Veja algumas estruturas típicas que ocorrem na oração principal. Então, lembrando, pessoal, eu tenho para orações subordinadas, eu sempre vou ter uma oração principal, ok? Mais a oração subordinada, tá? E é a oração subordinada que é introduzida pela conjunção integrante, tudo bem? Então vamos lá. Verbo de ligação, a estrutura para uma oração subordinada substantiva subjetiva. Então eu tenho um verbo de ligação mais um predicativo em construção do tipo, ó. É bom, é útil, é conveniente, é certo, parece certo, é claro, está evidente, está comprovado. Aí depois de tudo isso, aí sim vem a conjunção que. Então, é bom que, é útil que, é conveniente que, é certo que, parece certo que, é claro que, está evidente que. Aí depois vem a conjunção que. Ó, é bom que você compareça à minha festa. É bom que. É bom isso. Ok? Expressões na voz passiva, como sabe-se que, soube-se que, conta-se que, diz-se que, comenta-se que, é sabido que, foi anunciado que, ficou aprovado que, ficou provado que, ok? Então é simples. Sabe-se que Aline não gosta de Pedro. Sabe-se isso, ok? E verbos como convir, cumprir, constar, admirar, importar, ocorrer, acontecer. Convém que. Ó, convém isso. Ou seja, eu posso fazer isso aqui, ó, essa construção. Isso convém. Perceba? O que convém? A resposta é clara. Isso que é um sujeito. Logo, uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. A objetiva direta, ela vai exercer a função de objeto direto, certo? Objeto direto das orações simples, período simples. Exerce a função de objeto direto do verbo da oração principal. Seguinte, vou fazer o mesmo macete, aí fica fácil. Ó. Quero que você seja meu marido. Os funcionários não sabiam que era dia de despedimento. Então, quero, coloca a barrinha. Os funcionários não sabiam, coloca a barrinha. Quero, aí eu faço a substituição. Quero isso. Os funcionários não sabiam isso. É só fazer agora, né? Eu corto toda essa oração aqui. Corto essa oração todinha e faço análise sintática. Ó. Quero isso, os funcionários não sabiam isso. Eu pego o verbo, eu pergunto, quem quero? A resposta é eu. Eu é sujeito. Eu quero, aí o que? Eu quero isso. Quem quer algo. Completando o sentido do verbo querer, objeto direto. Por que eu sei que é um objeto direto? Se vocês lembrarem do DECA, né? De, em, com e a, ali você não vai encontrar o DECA. Não tem. Tá? Os funcionários não sabiam isso. Os funcionários não sabiam. Quem não sabiam isso? Os funcionários. Os funcionários é sujeito. Os funcionários não sabiam o que? Isso. Complementando o verbo. Objeto direto. Se é objeto direto, então a oração que substitui é objetiva direta. Simples demais. Tá? Aqui vai trazer mais algumas especificações sobre a oração objetiva direta. A oração subordinada substantiva desenvolvidas são iniciadas por que,
ok? Como a gente já viu, né? E se. Olha um exemplo. A professora verificou se todos os alunos estavam presentes. É a mesma coisa. A professora verificou isso. Pronto. Esqueça essa oração. Aí quem verificou? A professora. A professora verificou o quê? Isso. A mesma coisa. Objeto direto. Pronomes indefinidos, que, quem, qual, quanto, às vezes regido de preposição nas interrogações. O pessoal queria saber quem era o dono do carro importado. É a mesma coisa, não se assustem, é só fazer um macete. O pessoal queria saber isso. Pronto, acabou o mistério. Quem queria saber isso? O pessoal é sujeito. O pessoal queria saber o quê? Isso. Objeto direto, ou oração, né? Essa toda aqui é oração. Subordinado substantiva, objetiva direta. E aqui é a mesma coisa, quando tem advérbios. Não sei porquê. A mesma coisa, não se assuste. Não sei porquê. Não sei isso. Ok? Aí eu pego o verbo aqui. Quem não sabe isso? Eu. Eu é sujeito. Eu não sei o que? Isso. Objeto direto. Simples demais. Agora, a objetiva indireta é a mesma coisa. A diferença é que na objetiva direta a gente vai ter o famoso DECA. Ok? Então, exerce função de objeto indireto do verbo de oração principal. Vamos lá. O diretor da empresa necessita de que todos os colaboradores estejam presentes na reunião. A professora insistiu muito em que os alunos tivessem aula de recuperação. Então eu faço aqui e eu monto essas duas estruturas aqui. O diretor da empresa necessita disso. A professora insistiu muito nisso. Perceba que esse disso é a junção da preposição de mais isso. E esse nisso é a junção da preposição em mais isso. Então perceba que em ambos os casos eu tenho sim o DECA, ok? O DECA. Aí é só fazer a análise sintática. Eu pego o verbo, né, necessitar, eu pergunto, quem necessita disso? O diretor da empresa. Isso aqui é sujeito. O diretor da empresa necessita de quê? Disso. Tem o DECA? Tem. Quem necessita de algo. Objeto indireto. Isso na oração objetiva e indireta. A professora insistiu muito. Quem insistiu muito nisso? A professora, sujeito. A professora insistiu. Só que quem insiste em alguma coisa, insistiu em quê? Nisso. Objeto indireto. Ou a oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Certo? Agora, a substantiva completiva nominal. Muita atenção agora, porque isso aqui não vai estar completando o sentido de um verbo, mas vai estar completando o sentido de um nome. Ou seja, o macete é o seguinte: o que ele vai estar depois de um nome. Que nome é esse? É um substantivo. Ok? Pode ser um adjetivo também. Ok? Só não pode ser um verbo. Aí seria objetivo indireto. Tá certo? Perceba que o complemento nominal, ele também usa o DECA. Vamos lá. Todos temos esperança de que a humanidade pare de destruir o planeta. Sinto necessidade de que você me deixe descansar um pouco. Aí eu pego, né? Tá aqui. Substituo esse de que por disso. E esse de que também por disso. E excluo o resto da oração. Excluo todinho. Aí eu venho aqui embaixo. Todos temos esperança disso. Eu faço a análise sintática. Eu pego o verbo ter aqui e pergunto, quem tem esperança disso? Todos é sujeitos. Todos têm o quê? Esperança. Perceba que a palavra esperança é o objeto direto.
tá? Só que quem tem esperança de algo disso. Ou seja, esse aqui está completando o nome, certo? Substantivo esperança. Então é complemento nominal, quer dizer que esta oração lá em cima é completiva nominal. A mesma coisa que sinto necessidade disso. O verbo agora não é necessidade, o verbo é sinto. Quem sente necessidade, perceba que tem um eu escondido ali. O eu é sujeito. Eu sinto o quê? Necessidade. Necessidade de quê? Disso. Perceba que necessidade é o complemento do verbo sentir, só que essa necessidade aqui precisa de um complemento e está aqui, disso, complemento nominal. Se isso aqui está substituindo a oração, logo a oração é completiva nominal. Simples demais. A predicativa. Já tem outro macete aqui para predicativa, substantiva, predicativa. Qual é o macete? O macete é o seguinte: o que ele sempre vai vir depois de um verbo de ligação. O mais famoso, o verbo ser. Ok? Olha só. Vamos ler isso aqui, né, que eu já expliquei. O bom é que ela sempre foi bem comportada. A dúvida era se seria necessário mais ajudantes. Então já corta aqui, já corta aqui. Eu sei que esse que eu consigo substituí-lo por isso. O bom é isso. A dúvida era isso. Esqueça essa oração, não preciso ler. Esqueço essa, não preciso ler. E eu jogo a construção aqui, ó. O bom é isso, a dúvida era isso. Perceba que eu tenho o verbo ligação aqui, o verbo ser e o verbo ser. Eu pergunto, o que é isso? O bom é sujeito. Cuidado para não confundir com a subjetiva. E sujeito, o bom é o que? É isso. Perceba que isso aqui está caracterizando o bom. A dúvida era isso. O que era isso? A dúvida é sujeito. É verbo ligação, né? Igual a o verbo é aqui em cima, que é o mesmo verbo ser. E isso aqui está funcionando como uma característica do sujeito. Logo, a oração que ele está substituindo é uma oração subordinada substantiva predicativa. E a positiva, ela vai ter valor de aposto. A positiva vai ter valor de aposto. Ok? Aí vem um outro macete aqui para positiva. Que macete é esse? O verbo ou a conjunção que, ela sempre vai vir posterior a dois pontos. Olha só que legal. Helena apenas desejava uma coisa. Dois pontos. Que fosse muito feliz com sua família. Pedi um favor aos meus amigos. Dois pontos. Que esperassem por mim. Então esse que está depois de dois pontos. Esse que depois de dois pontos. Ok? Encontrei, eu elimino essa oração. Elimino esta oração e vou aqui para baixo. Aí funciona aqui, ó. Pedi um favor aos meus amigos. Isso. E aqui também. Isso. Tá aqui embaixo. Helena apenas desejava uma coisa. Encontrou dois pontos. Encontrou isso. Encontrou dois pontos. Encontrou isso. Eu sei que ambas é uma oração subordinada substantiva apositiva. Ok? De boa, né? Muito simples. É só aplicar o macete do pronome isso que você vai encontrar as orações subordinadas substantivas. Agora lembrando, né? Essas subordinadas, elas são substantiva. Não se esqueça disso. Por que não se esqueça disso? Porque nas subordinadas também temos as adjetivas e as adverbiais, tá? Não se esqueça. Vamos dar uma olhadinha em algumas questões, só para a gente treinar. Assinale a alternativa cuja oração subordinada substantiva é predicativa. Qual o macete da predicativa? Eu tenho o verbo ser, ok? Mais o quê?
verbo ser mais o que? Eu preciso ler a oração se eu já sei que o verbo ser mais o que? Eu acredito que não. Ó. Espero que, o aluno que, meu desejo é que. Verbo ser mais o que? Apliquei o macete, alternativa C. Simples demais. A próxima questão. Pode-se de blá blá blá. No texto acima temos uma oração destacada que é... eu esqueci de destacar, mas a oração destacada é essa aqui, viu? A oração destacada é esta daqui. Então temos assim uma oração destacada que é e um C que é... Então vamos lá, qual é a oração destacada? Ela é subordinada ao substantivo que? Ó, pode-se dizer que. Lembra do macete? Ó, o verbo poder, né? Tem um verbo mais o ser. Pode-se dizer isso. Pode-se dizer que. Fala-se que. Vocês lembram dessa estrutura? Se não lembra, volta um pouquinho aí o vídeo, tá? Lá para as orações, né, que eu vou falar agora. Depois vocês voltem aqui para a questão. Então, se vocês voltaram agora, né? Então, vocês vão perceber que quando eu tenho essa estrutura, este que, obviamente, ele pode ser substituído por isso. E aqui eu vou ter uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ok? Se ela é subjetiva, vamos olhar. A não é. A B não é. A C não é. E a E, adverbial consecutivo, não é. A alternativa D. Então quer dizer que essa segunda lacunazinha aqui, né? Essa segunda lacunazinha é uma partícula apassivadora e está correto. Macete aí, usou macete, já era. A resposta vem e junto com ela a sua aprovação. Mais uma questão para a gente treinar. Vamos lá. Pois ainda escutava em mim as risadas da menina que... Ok? As risadas da menina que... Assinala a alternativa em que a oração em negrito e sublinhada apresenta a mesma classificação sintática da destacada acima. Então tem as alternativas. Essas que estão aqui em negrito vai ter que exercer a mesma função. Agora perceba o seguinte, vamos lá. Eu coloquei essa aqui de propósito. Pois ainda escutava em mim as risadas da menina isso. As risadas da menina isso. Faz sentido? Não, não faz sentido. Ora, então o macete não deu certo aqui. Tem outro macete? Tem. E esse macete eu já ensinei a vocês. Que quando isso não der certo, eu posso substituir o que por qual. Ok? Eu posso substituir facilmente o que por qual. E fica assim, ó. Pois ainda escutava em mim as risadas da menina, a qual, obviamente que eu faço as variações, a qual queria correr nas lajes do pátio. Então perceba que vai dar certo. O isso não vai dar mais certo, mas o que deu certo. Se o que deu certo, só um minutinho aqui, pessoal. Se o que deu certo, ou se o qual, perdão, deu certo, então eu já sei que não é oração subordinada substantiva. Okay, só estou colocando o negócio aqui. Oração subordinada substantiva. Se não é oração subordinada substantiva, e esta oração aí, ela deu certo aqui com qual, e se vocês lembrarem, esse qual aqui vai introduzir uma oração subordinada adjetiva, ok? Então é só olhar nas alternativas abaixo. A menina que, é bem semelhante, a menina que. A menina isso levava? Não, né? A menina a qual levava. Então parece que é a alternativa A, vamos dar uma olhadinha nas outras. E deixava cair um estrondo sabendo que. Sabendo isso. Aqui deu certo isso. Se deu certo isso, não é a mesma lá do exemplo de cima. Então perceba que a B já não é. Posso eliminar. A letra C. Não queria que. Não queria isso. Perceba que deu certo. Se deu certo, então também não é o mesmo exemplo. Ok? Não é a mesma regra. Não é a mesma oração. Logo me dei conta de que. Logo me dei conta disso. Então também não deu certo. Não é qual.
A única que dá certo qual é a alternativa A. E está aqui a nossa resposta. Eu precisei ler toda a oração? Óbvio que não. Por quê? Porque é só aplicar o macete, né? Fazer com confiança, que eu tenho certeza que vai dar certo para você. Da mesma forma que dá certo para mim. Tá bom? Mais uma aqui. Os homens sempre se esquecem de que somos todos mortais. A oração destacada é: os homens se esquecem de que os homens... se você quiser dar uma pausa no vídeo aí você tenta responder. Aí depois você volta aqui para conferir, tá certo? Vamos lá então. Os homens sempre se esquecem disso. Pronto, é só fazer a análise sintática agora. Pega aqui, se esquecem. Quem se esquecem disso? Os homens. Os homens é sujeito. Os homens sempre se esquecem. Quem se esquece, esquece de algo. Se esquece de algo. Completando o verbo, tem deca, tem tá aqui. Objeto indireto. Se é objeto indireto, quer dizer que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Alternativa B. Se você acertou, parabéns para você. Ok? Simples demais. Mais uma aqui, eu acredito que seja a última.